dia. Hoje, 15 de abril de 2025. Agora são 7 horas e 32 minutos. Eu sou o Eduardo Sperbi e falamos aqui diretamente da Rádio Estéreo Vale Digital, na rua Barão do Rio Branco, 810, no centro de Panambi, no Rio Grande do Sul. E está entrando no ar a Hora Empresarial, uma parceria da Rádio Estéreo Vale com a ACI Panambi, promovendo desenvolvimento. E vai ao ar toda terça-feira, às 7h30, e também conta com transmissão pelo YouTube e plataformas digitais. A escolha das empresas associadas é por ordem alfabética. E o objetivo deste programa é entrevistar empresários de nossa cidade e região com a finalidade de levar até você histórias e dicas empreendedoras. E em nosso 13º programa, contamos com a presença do senhor Giancarlo Rocha Castanho, proprietário da Mateus Informática e Sistemas de Segurança Eletrônica Limitada, fundada em 4 de maio de 1999. 25 anos, quase 26, né, Jean? Por gentileza, senhor Jean, o senhor pode se apresentar aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo ao vivo e também vão nos assistir futuramente num momento mais apropriado. Bom dia a todos os que estão nos assistindo. Agradecer aí o Eduardo por essa iniciativa, né, desse bate-papo aí, que eu acho que é muito importante. Bom, então sou o Jean, como o Eduardo falou. Falar um pouquinho da nossa história aí da Mateus em Panambi, né? Nossa empresa foi fundada então em 99, foi lá em Palmeira, onde era a nossa matriz, e eu entrei para a empresa como técnico lá, fazia parte de suporte técnico, fiquei uns 6 meses, apareceu a oportunidade então de trabalhar na parte comercial, e eu acabei então entrando para o comercial, e no ano de 2021, dezembro de 2021, então nós abrimos a filial aqui em Panambi. E aí nós viemos então para Panambi, atuamos, naquela época era basicamente suporte técnico da informática, né, o famoso conserto de computador, e muita venda de equipamento. Então era o nosso core principal, era isso, né? E aí então o mercado foi se adaptando, né? Foi mudando, a forma de consumo ela foi mudando, e consequentemente nós também, né, tivemos que se adaptar a esse mercado. Então, após várias mudanças, entramos em outros segmentos, mas estamos aí com 24 anos, mais ou menos, aí da história em Panambi, né? Certo. E qual foi a sua motivação inicial? Da onde surgiu a ideia de empreender? Houve algum momento específico que despertou o desejo ou foi uma consequência? Eu diria que foi uma consequência, né? O fundador da empresa lá, o André, lá em Palmeira, eu trabalhei como funcionário dele até 2017, 2018, eu trabalhei como funcionário. E ele foi para outro segmento, outra área. E aí ele disse, fica com a loja aí e toca a empresa, né? E aí eu disse, mas será que é isso que eu quero para mim, né? Toda a vida eu trabalhei com isso, né? E eu disse, não, eu vou encarar e vamos tocar o negócio aí. Então, 2018 que eu assumi a empresa. Eu costumo dizer que, apesar de que a empresa tem 26 anos, né? Ela também é uma empresa nova, porque desde 2018 que eu assumi, a gente mudou muita coisa, né? Mudamos o nosso objetivo de negócio, também a gente mudou. Então, nós dobramos o quadro de funcionário, apesar de a gente ser uma empresa pequena. A gente trabalhava em 5, 6 pessoas, hoje a gente está em 11, 12 pessoas, né? Então, a gente aumentou também o número de pessoas. Então assim, eu, de uma certa forma, sim, caí de paraquedas. Mas 2018 foi quando você assumiu, então? 2018 que eu assumi sozinho, no caso, a empresa, né? Eu sempre conhecia a empresa, porque eu estava aqui como gestor, como líder, né? Mas sempre, né, o André sempre por trás desse negócio, né? Ele que sempre dava a palavra final, né? E depois de 2018, com a saída dele, então eu acabei assumindo mais responsabilidade, né? Ainda até
até hoje a gente, né, eu vou tomar uma decisão, eu, né, pergunto muita coisa para ele é uma espécie de um mentor, né? Mas afinal de contas, né, o negócio mesmo, quem conduz eu não diria só eu, né? Hoje eu tô com uma equipe assim, posso dizer, uma equipe boa, né? Então a gente toma muita decisão compartilhada. Certo. E quais foram as suas dificuldades iniciais? Desafios do início. Quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou no início da sua trajetória? Pode ser lá no início pensando em 1999, né? Mas mais precisamente 2018, assim, quando você viu que agora é comigo. A gente passou por várias dificuldades, né? Quem empreende, quem tem um negócio, independente de ser um negócio pequeno ou grande, né? Sabe do que eu tô falando, né? A dificuldade de empreender, né? A gente tem muitos desafios, né? Mas o início de tudo, no início, é aquela dúvida se vai dar certo, né? Se você tá no caminho certo, né? Então esse eu acho que é o principal, assim, no início, né? Mas no decorrer do tempo, né? A gente passou aí por bastante turbulência econômica, né? Mas também por questão de mudança de consumo, né? Por exemplo, nós chegamos a vender em 2005, 2006, até 2008, nós chegávamos a vender em torno de 60, 70 computadores por mês, né? Então nós assim tínhamos uma linha de produção de montagem de desktop, de PC, né? Ou preparação do laptop para entrega, né? Enfim, o notebook. E hoje mudou, né? Com a entrada do mercado digital, com o e-commerce, né? Hoje a gente acaba consumindo tudo da internet, né? E isso era uma preocupação que eu tinha, né? Como que vai ser isso para frente? O que vai ser desse negócio, né? E aí a gente fez um estudo de mercado, né? Entramos no mercado da segurança patrimonial, que é um mercado hoje que a gente atua forte também, né? Que é parte de alarme, câmeras de segurança, controle de acesso. Então isso foi um nicho do mercado. Foi isso? Isso foi mais ou menos em 2015 que nós entramos nesse mercado aí, né? E aí eu assumi com essa responsabilidade de tocando um negócio de outra pessoa, que era do André. Tanto é que lá em Palmeira, que era a nossa matriz, eles não adotaram a parte da segurança patrimonial, né? Eu disse, não, eu vou encarar aqui, porque... Então, assim, essa responsabilidade de fazer dar certo, né? A gente brinca que às vezes é muito fácil, né? Você empreender, trabalhar com o dinheiro dos outros, mas tem a outra contrapartida que, se não der certo, também é responsabilidade tua, né? Se eu faço um investimento e dou errado, beleza, e dá errado, ok, eu vou assumir o risco. Mas muitas vezes não, com o dinheiro do outro a gente também tem essa responsabilidade, que nem também acho que está muito ligado à questão do meu, né? Eu como pessoa também essa responsabilidade de entregar e fazer funcionar. E aí a gente viu que então a segurança patrimonial ela começou a dar certo, né? A gente hoje tenta trabalhar de uma forma um pouquinho diferente, a gente trabalha com projeto, então é tudo planejado, né? A questão da segurança patrimonial a gente já começou naquela teoria de que se planeja mais para a execução ser mais simples, então é esse que é o objetivo, até para ter um índice de problema também menor. Claro, no mundo de eletrônico, de TI, o problema é inevitável. A ideia é planejar o máximo para a gente reduzir problema do que a gente não está esperando, né, que tenha problema. Eu sempre falo até para o pessoal nosso que monta projeto hoje que, se você sabe que essa fonte de alimentação pode dar um problema, tira ela. Vamos mitigar os problemas, né? Então é esse que é o objetivo. E aí, no decorrer do tempo, né, a gente acabou, então, também pelo fato de cada vez diminuindo mais o comércio em si, o consumo de produto, né? O hardware, a gente pode falar assim. E a gente, então, entrou aí há 6 anos, aproximadamente, a gente entrou, então, no mercado de segurança digital, que é a parte de proteção
de dados de servidores, a parte de proteção de borda, que a gente chama de firewall, da parte de privacidade e conscientização, que ele está mais ligado à parte, então, de prestação de serviço e consultoria do que propriamente dito uma venda. Isso. Né? E eu costumo dizer muito que o nosso papel hoje se transformou de loja, de comércio, para a parte de consultoria. Por quê? Perfeito. O nosso objetivo não é ir lá vender um equipamento, vender um serviço. Vender um note, um mouse, um teclado. Exatamente. A nossa ideia é mais trabalhar no modo de ser mais um braço, um apoio da empresa, né? Por exemplo, isso se cabe muito para o meio corporativo, obviamente, né? Pessoa física, usuário doméstico em si, não é tanto essa demanda. Mas há um mercado. E talvez quem está nos ouvindo não saiba disso, mas é importante também, né? Tu ter essa segurança enquanto pessoa física, porque a pessoa física, ela também tem a sua conta corrente, que está dentro do celular ou do note, que daqui a um pouco pode ser invadido, né? Mas você estava falando de segurança patrimonial? Isso. Né? E eu estava pensando aqui, foi uma visão que vocês tiveram, porque Panambi é uma cidade que nos últimos anos só cresce em termos populacionais e de investimentos, empresas, etc. No último censo do IBGE, Panambi foi a cidade, em termos percentuais, que mais cresceu no noroeste do Rio Grande do Sul. E as demais todas reduziram. Então foram 5 cidades, Ijuí, Panambi, Ibirubá, Santa Rosa, se não me falha a memória, são as que tiveram crescimento. O resto tudo encolheu. Com isso, o que eu quero dizer é um pouco até engraçado. A gente busca o crescimento do município, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser um crescimento sustentável e seguro. Porque a gente começa a receber novas pessoas aqui na cidade. Assim como eu, por exemplo. Exatamente. Então as pessoas estão vindo, estão chegando, né? Então a cidade está crescendo. Nós temos o cruzamento de 2 BRs aqui, não é apenas uma, que dá a possibilidade de pessoas de fora entrarem para cometer algum crime, um furto, um roubo, e saírem por elas. Então, lá em 2015, vocês já pensaram bem, porque na medida que vai crescendo, né, a cidade precisa ter, os moradores também e as empresas precisam ter essa segurança. Então, nada melhor do que ter um monitoramento, que é o que vocês oferecem. Exatamente, né? E a gente fala isso muito na questão da cibersegurança, né? Da privacidade de dados. Exatamente esse ponto aí, né? A questão do crescimento. Eu costumo falar, né? Que eu sou do tempo que eu ia alocar fita, né, nas locadoras, tinha que entregar rebobinada a fita, né? Se não pagava multa. E se não pagava multa. E ao mesmo tempo eu peguei toda essa evolução que hoje a gente tem em canal de stream, vários canais, né? Eu brinco lá, eu tenho os pequenos lá em casa, né? E quem assistir um desenho lá tem disponível para a hora que quer, né? Nós precisávamos então alugar uma fita ou esperar o que ia dar na segunda de noite, né? Na tela quente lá, né? Então, ao mesmo tempo assim que teve essa evolução tecnológica gigante, muito grande, ao mesmo tempo a segurança digital ela não evoluiu como a tecnologia evoluiu. E ao mesmo tempo acontece com o crescimento, né, né, você acha que até tem um conhecimento maior do que isso, mas a gente está focado muito no crescimento econômico, né? Quero vender mais, quero aumentar a população, esse que é o objetivo, mas muitas vezes a gente não pensa na questão assim, da infraestrutura para isso, né? E isso sim, ele é bom. Nós tivemos o caso aí semana passada, se eu não me engano, do caso lá que houve furtos de caminhões, né, no nosso distrito. Sim. Aí, então assim, eu não tenho essa última informação. Semana, se eu não me engano, também teve uma senhora que teve a caminhonete furtada, roubada, foi a mão armada, né? Então assim, as câmeras de segurança e o alarme talvez não iriam resolver isso na hora, talvez não, mas a questão é que se nós conseguíssemos dentro, né, do município criar um ambiente com maior nível de segurança, né, todo mundo tendo uma câmera, todo mundo com alarme, não é que isso vai impedir, mas ele vai reduzir o índice de problema, né? E nós temos um índice que é bem interessante, que quando
o cliente coloca um sistema de segurança, tanto de câmera quanto de alarme, ele reduz muito o índice de problema. E isso é interessante, porque é aquela velha história, né? Eu vou entrar numa casa que tem uma grade ou eu vou entrar numa casa que não tem uma grade, né? Eu vou entrar onde é mais fácil, né? Isso. Então tem tudo isso. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Jefferson Arendt, tá nos ouvindo e assistindo. Eliane Terezinha e a Karina Hofmeister Geisel, se eu falei certo. Mas vamos lá, Jean. Me conta uma coisa. Erros e aprendizados. Quais foram os principais erros que você cometeu e o que você aprendeu com eles? Eu digo que a gente está muito, né, suscetível a erro diariamente, né? Muitas vezes a gente erra e não percebe o erro, e vai perceber quando às vezes tivemos algum efeito, e aí que talvez você percebe que possa ser, né, de algum erro que ocorreu, né? Mas eu acho que para a questão de empreendimento, né, os principais erros, né, que a gente passou em alguns investimentos errados. Então isso afeta muito a questão do planejamento, né? Então você investir às vezes desde de uma mercadoria, um produto que ele fica mais tempo lá no mercado, na tua empresa, você não vendeu esse produto, né? Então isso é um problema. Nós lá na empresa nós não temos problema com produtos, com vencimento de produtos, né? Que não é o caso. Mas eu penso que os teus produtos, apesar que você não trabalha mais tanto com hardware, né? Mas eles se tornam obsoletos. Exatamente. Vence mais do que um produto tradicional, vamos dizer assim. O problema do produto tradicional é que você às vezes tem aquela validade curta, né, de um produto, né? E nós não temos isso. É muito relativo. É muito relativo, né? Então esse porque assim, você comprou uma mercadoria cara, de alto custo, e você não conseguiu vender ela. No outro dia pode entrar uma novidade, vamos dizer assim. Exatamente. Esse ele é um problema, né? Mas assim, dois principais, né, que eu vou falar dois principais, mas eu acho que ligado a todo o negócio, né, e praticamente é o que conduz o negócio, né, a questão de fluxo de caixa, né. Tem um cliente que há um tempo atrás ele me disse assim: o que quebra a empresa não é falta de faturamento, é falta de caixa. E exatamente, o planejamento financeiro, um fluxo de caixa bem equalizado, bem adequado, ele é fundamental pro funcionamento. Então é aquela coisa, né? Quando o negócio tá ruim, se vem um momento ruim, parece que aí vem tudo junto. Então o fluxo de caixa, acho que ele é fundamental. E a outra questão que é muito importante, que também está ligado, acho que a todo o processo da empresa, né? É a questão da liderança, a parte de pessoas, né? Certo, nós vamos chegar lá. Me conta uma coisa, 2018 você assumiu, que mês mais ou menos era? Foi mais ou menos em abril, junho ali. Ele foi mais para setembro, outubro de 2018 que eu então praticamente operação mesmo. Vamos dizer assim, 1 ano e meio de que você havia pego a chave, agora é comigo. Entrou a pandemia. Isso aí. O que você me diz? Qual foi a estratégia que você utilizou para quem está nos ouvindo, assim? Que a ideia aqui é trazer relatos, né? Para as pessoas também sentirem um pouco de cada segmento, quais foram as atitudes e as estratégias. A pandemia estourou em março em Panambi. Março de 2020. Exato. Deu aquele lockdown. Isso. Todo mundo em casa. Ninguém podia sair, lojas fechadas, entidades ACI fechado, tudo fechado. Quando esse impacto ele veio assim no primeiro momento, acho que foi para todo mundo, né? Foi muito assustador. Se dá para se dizer que teve um ponto, algo bom nisso, que não existiu nada, mas vamos dizer assim, foi que todo mundo não existia o A podia e o B não, né? Exato. Então assim, foi assustador, né? O que vão fazer daqui para frente, né? E às vezes
nós, empreendedores, né, quem tem um negócio, quando eu falo empreendedor, não é o cara que se titulou lá em ter um negócio e montou uma empresa, mas empreendedor, talvez o cara é uma pessoa física sozinho, ele é um empreendedor, né, ele tem o negócio dele. Até mesmo quem trabalha numa empresa. Exatamente. Ainda não é um CNPJ, mas está empreendendo. Está empreendendo, trazendo algum resultado para dentro da organização dele, né? Então, eu falo que o empreendedor, muitas vezes, ele é visto, vamos falar aqui entre parênteses, como um criminoso, às vezes, né? Como um sugador, né? E por quê? E aí foi o que aconteceu no início da pandemia, né? O que vamos fazer? Vamos fechar as portas? Tá, mas e aí como que vamos pagar as contas, né? Como que vamos fazer com aluguel, folha de pagamento, né? Tributos. Fornecedor, mas eu diria assim, ó, né, tributo, em último caso, a nossa prioridade era o quê? Era a folha de pagamento, né? Perfeito. Folha de pagamento, por quê? Porque, né, é óbvio, né, todo mundo... Então, assim, nossa prioridade, folha de pagamento. O que nós vamos fazer com isso, né? Pegou todo mundo despreparado, né? Então, a nossa estratégia foi o quê? Quem não se sentir confortável, né? Quem não se sentir confortável em trabalhar, fica em casa. Nós não tínhamos na época muita oportunidade de fazer home office, de trabalhar de casa, porque afinal de contas nosso negócio estava diretamente ligado, né, com entrega ali naquele momento. A gente acabou suspendendo os atendimentos externos, né, algum outro de emergência de alguma empresa que não poderia parar, e nós continuamos trabalhando de porta fechada, né? Então foi a nossa estratégia, não talvez com todo o gás que nós poderíamos, mas tentamos fazer naquele formato, porque o primeiro momento foi isso, né? Família, né? Não, fecha tudo porque não sei o que, porque... Mas assim, eu sou muito de pensar na consequência, né? Tá, mas e daí? Como é que vai ser? Então assim, então foi um momento difícil, mas ao mesmo tempo para nós, né, por incrível que pareça, foi meses que foram depois de se acomodar as coisas, né? Foi meses assim que nós aprendemos muito, né? Ou seja, nós inclusive entramos com alguns segmentos novos depois da pandemia, né? Também para nós foi de uma certa forma confortável, porque todo mundo, né, tinha gente que nunca tinha feito uma reunião online, precisava de uma webcam, não se tinha uma webcam. Se eu soubesse, né, quanto de webcam eu teria ganhado dinheiro, porque a demanda por webcam assim foi, meu Deus do céu, gigante, né? Então assim, apesar de todos os problemas, né, eu sempre vejo que a gente tem que tirar algo bom dos problemas. Tem que se reinventar. Tem que se reinventar. Lá no início você se reinventou com a segurança através do monitoramento. Uhum. Mas ali foi uma decisão sua. E às vezes a gente toma algumas decisões através de um momento crítico como esse. Exatamente. Mas por que esperar um momento crítico, né? Eu entendo que a empresa ela deve... se fala tanto em inovação. A inovação, as pessoas associam à tecnologia, mas ela não está ligada diretamente à tecnologia. A tecnologia é parte para uma inovação. Mas o inovar, muitas vezes, é inovar até na prateleira, na posição do produto, né? O que colocar de novo, estar atento ao que o mercado está exigindo, quais são as tendências, né? Nós vamos falar agora da construção de equipe. E logo em seguida nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Então você foi inicial e eu meio que lhe bloqueei, peço desculpas. Mas assim, falando de construção de equipe, como foi formar a equipe certa? E que qualidades você valoriza nos seus colaboradores? Bom, só fazendo um adendo ali na outra questão, né? Quando a gente fala em monitoramento, a nossa empresa, nós não atuamos com o monitoramento, com uma empresa de alarme, câmeras monitorado. O nosso negócio, ele é instalar o equipamento e o cliente mesmo monitora através do seu smartphone, né? Então tem aplicativo. Então porque às vezes o pessoal confunde um pouquinho o monitoramento com o serviço. O monitoramento é por conta do cliente final. Do cliente final. Se vai lá, instala, posiciona, dá dicas de onde colocar, etc. Coloca o software no note, no computador, no celular. Exatamente. Tudo funcionando, assistindo, gravando, backup.
agora é contigo. Exatamente. Qual que é o benefício, só complementando, né? Você não tem custo mensal, né? Então o atendimento ele é por demanda, né? Então se você precisar, a gente costuma indicar para cliente manutenções preventivas, que a cada 1 ano, 2 anos, fazer uma preventiva, uma revisão do sistema. Mas se você quiser pegar o teu sistema e entregar para uma empresa que faz um monitoramento, ok, ela pode fazer o monitoramento também, né? Mas isso ele é opcional. Bom, questão da equipe, né? O que a gente hoje, o que eu vejo hoje, atualmente, no cenário atual, não sei amanhã, mas hoje a nossa maior dificuldade é equipe, né? Eu diria que hoje a dificuldade ela tá maior em equipe do que o próprio financeiro, que sempre foi, né, um problema da gente ter recurso, rentabilidade, enfim. Então, assim, o que a gente vem investindo muito, né? Tentando fazer a parte do recrutamento básico bem feito. Desculpa. Mas esse recrutamento, né? Às vezes a gente sempre estava focado em currículo, né? O cara é formado em o quê? Ele é técnico, não é técnico, né? E isso hoje não tem mais funcionado para nós, né? O que tem funcionado é o que é mais importante. E em um consultor que nós tínhamos, ele sempre dizia, né? Você sempre está contratando as pessoas pelas qualidades técnicas e você está demitindo elas por problemas comportamentais, né? Então né, nós chegamos a um ponto de, poxa vida, então vamos tentar contratar pelas qualidades comportamentais. O problema é que numa entrevista, às vezes até uma empresa de recrutamento, às vezes você não consegue identificar o perfil de uma pessoa. Então esse recrutamento acaba sendo muito mais complexo, né? E além disso, né, a questão para manter a equipe hoje, então ao mesmo tempo que Panambi, né, esse desenvolvimento, indústria, as empresas trazem muita gente para cá, isso aumenta o nosso consumo. Eu estava falando, né, eu sou natural de Palmeira, estava falando até com meu cunhado no final de semana, e aí nós estávamos ainda falando, né, o quanto o Panambi tem a renda média, ela é muito maior do que as cidades vizinhas, né? Sim. Por quê? Por causa da indústria, né? Mas ao mesmo tempo também, para nós pequenos empreendedores, a indústria também ela faz com que nós precisamos dar muito mais atenção para nossos colaboradores. Então, por questões de benefício, por questões de salário, né? Por questões, enfim. Então, há várias coisas que nós precisamos trabalhar para poder manter a equipe, né? E o que nós acreditamos hoje, né? A nossa política, nossos valores, né? É honestidade e transparência. Então, assim, o que baliza o nosso colaborador? É isso aí. É honestidade e transparência para a gente poder ter algo assim de mais tempo. Um abraço para o Marcos Antônio Paz, o Irno Kuntz, que estão também nos assistindo. Muito obrigado, Jean. Então, nesse primeiro bloco, vamos para o intervalo e em seguida a gente volta para a nossa segunda e última parte da Hora Empresarial. Chegou a hora de sair de carro novo. Comece abril de 0 km na Alto Panambi. Polo com bônus de até 9 mil no seu usado na troca mais taxa zero. Novo Nivus com bônus de até 20 mil no seu usado na troca ou taxa zero. E Cross com bônus de até 15 mil no seu usado na troca mais taxa zero em até 30 vezes. E tem mais, veículos à pronta entrega. Corra para Alto Panambi e aproveite. Alto Panambi, o seu Volkswagen está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a CI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo Fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento.
Somac Máquinas e Equipamentos Limitada, uma empresa pronta para lhe atender no mercado de máquinas pesadas, escavadeiras, carregadeiras, mini escavadeiras. O melhor custo-benefício, qualidade garantida e o melhor preço que cabe no seu bolso. Acesse www.somac.com.br. A empresa Beck Carlson atua no ramo de autopeças há mais de 7 anos. Somos credenciados junto ao Detran. Trabalhamos com peças usadas para veículos automotores de diversas marcas e modelos. Estamos localizados no Distrito Industrial de Panambi. Atendemos pelo telefone 55997094361. Psicóloga e hipnóloga Jéssica Kirsch, CRP 0728772. Atendimento a adolescentes e adultos. Trabalha com traumas, bloqueios e emoções mais profundas através da hipnose clínica com regressão de idade, da idade atual até o útero materno. Também trabalha com emagrecimento, com a bariátrica emocional e o balão intragástrico hipnótico. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 99179 1956. Psicólogo Cristiano Rodrigo Daltroso, CRP 07/3474. Atendimento a adolescentes, adultos e idosos. Avaliação psicológica para cirurgias irreversíveis, orientação profissional e vocacional. Porte e manuseio de arma de fogo, credenciado pela Polícia Federal. Atendimento presencial e online. Telefone para contato 55 98412 8141. O Escritório Master é uma empresa especializada em serviços contábeis, atuando no mercado há mais de 30 anos, atendendo com eficiência empresas de pequeno, médio e grande porte, com o mesmo padrão de qualidade e excelência. Seja no setor industrial, comercial, de serviços agrícolas, associações, academias, profissionais liberais em áreas de saúde, estética, beleza ou recreação, na cidade de Panambi e região. O Escritório Master conta com profissionais de alto nível técnico e com larga experiência no ramo, prestando serviços de abertura de empresas, elaboração de escrita fiscal e contábil, folha de pagamento, declaração de imposto de renda pessoal, emissão de certificados digitais e diversos outros serviços para seus clientes. Agende um horário e converse com um dos profissionais contábeis que irão lhe auxiliar na abertura ou gestão do seu negócio empresarial pelos telefones 3375-3555 ou 999-76-5209, que também é o WhatsApp. O Escritório Master fica na Rua Barão do Rio Branco, número 1008, sala 203, segundo piso, no centro de Panambi. Muito bem, voltando para o nosso segundo bloco da Hora Empresarial, na sua 13ª edição, com o senhor Giancarlo, da Mateus Informática. Também mandar um abraço aqui para o José Flori, que está nos assistindo, nos ouvindo e prestigiando o programa. Gian, vamos falar de dicas e boas práticas, porque a ideia e uma das missões do programa é levar boas práticas para quem está pensando em empreender ou para aquela pessoa que iniciou o empreendimento agora e está sozinho, né, na solidão da gestão. Tu tens um mentor para recorrer, né? Mas muitas pessoas não têm uma pessoa para poder tirar aquela dúvida, que caminho tomar, qual a melhor decisão. E, diante disso, que conselho você daria então para quem está começando a empreender? Certo. Eu acho que a primeira coisa é inevitável para todos, e eu falo muito lá para o nosso time, né? A primeira coisa de qualificação. Se expor ao conteúdo. Existe aquela regra, né, das 10.000 horas, né, que para você ser bom em alguma coisa tu precisa estar exposto pelo menos 10.000 horas, né, e eu diria que para qualquer negócio dar certo você precisa conhecer do assunto. Então hoje tem muitas pessoas que são empreendedores e começam vários negócios, acho que não tem problema nenhum nisso, mas se você tiver um conhecimento do teu negócio,
possibilidade de você ter um melhor aproveitamento, eu acho que é melhor. Então, primeira coisa é o conhecimento. Segundo, eu acho que é planejamento, né? Precisa se planejar. O que nós costumamos fazer lá na empresa? Hoje a gente tem uma consultora financeira que nos auxilia. A gente participa muito de evento, a gente vai em evento, até ela mesma diz, vocês investem muito, tem que cortar custo. Daí eu disse, não, se nós cortar nisso é difícil, porque é da onde a gente tira muita inspiração. Então a gente vai em congresso, vai em evento, tem outras consultorias, né, até consultorias próprias do negócio especificamente, né, por exemplo, sobre cibersegurança, a gente tem consultor também. Então eu acho que nós precisamos entender muito, planejar muito para entregar melhor. E esse planejamento, obviamente, ele está, né, relacionado a um planejamento financeiro, um planejamento de produto, de negócio, jornada de compra, enfim, aí é uma estruturação de todo o negócio. Então, eu vejo muito hoje, né, o pessoal vendendo muito conteúdo de desapareça 30 dias e volte com o seu negócio. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito no trabalho duro, no tempo de exposição, na pesquisa, nessa dedicação. Eu acredito muito nisso. Certo. Pensar primeiro em que produto eu quero oferecer para o mercado e ver se o mercado tem demanda. Um outro ponto importante que você trouxe é sair passar do trevo para fora da cidade. Exatamente. Conhecer novas pessoas, novas ideias, novas conexões. A exemplo do que teve na semana passada do Salt Summit, né? Exato. 4ª edição. Muitas pessoas não entendem às vezes. Mas o que você foi fazer lá? Fazer conexões, olhar o que estão fazendo, o que está dando certo, né? Veja só, muitas vezes no passado, em 1999, para chegar uma ideia, uma nova demanda da população, demorava muito. Exato. Hoje a gente tem condições de passar um dia que seja no Salt Summit, por exemplo, e voltar para cá inspirado com novas ideias. A exemplo disso, também em Panambi, nós já vamos para este ano na 3ª edição do Fórum de Inovação, que é uma parceria com a ACI e o Instituto Agregar, que é focado também na parte de inovação. E aí, como eu falei no bloco anterior, não somente inovação tecnológica, mas nós trouxemos no ano passado gestores de RH, pessoas da área comercial, né, para trazer inspirações, pessoas de grandes empresas. Você já falou para nós muitas coisas, mas em termos de práticas e hábitos, quais práticas ou hábitos, né, que tu considera essencial para o sucesso do empresário? Fluxo de caixa eu diria, é um dos... É o principal, né? Mas qual hábito tu adotar, tu enxerga como importante? Prática, hábito? Eu acho que tem um hábito e uma prática que ela é fundamental, e se nós tiver essa bem clara, o resto ele vai vir, né? Ele vai vir de uma certa forma como demanda, mas é foco no cliente. É o nosso... Hoje, inclusive a integração, semana passada no início do mês, nós contratamos um rapaz novo, e na integração dele ainda eu bati muito na tecla, né, que o nosso foco é atendimento ao cliente, ou seja, não é velocidade de entrega, não é vamos ver se ele vai ser mais rentável, não, é o foco total naquele cliente. Então, se nós tiver o cliente que ele tem essa demanda, nós conseguimos identificar, o resto eu acho que ele vai vir, né? Então, o atendimento não é fácil, a gente trabalhar com equipe e você treinar, você criar essa cultura dentro da organização para ser focado em cliente, até porque nós também temos muitas pessoas com muito perfil técnico, né? E normalmente o cara e eu tô falando perfil técnico não especificamente na área da TI, perfil técnico de qualquer coisa, o cara que é bom numa contabilidade, né? Normalmente ele não gosta de falar com muita gente, ele gosta de estar encerrado num canto ali, numa salinha sem janela, né? Mas assim, o que eu falo do questão do perfil técnico, então, de maneira geral. Então nós, né, por ser uma empresa de TI, nós temos muito esse perfil técnico. Eu vim do perfil técnico, né? Mas não é fácil de você colocar essa cultura e praticar isso dentro da empresa, mas hoje o que a gente bate na tecla em
todos os treinamentos, todos os nossos bate-papo é o quê? Atendimento ao cliente, atenção ao cliente. Então acho que se a gente tiver cliente, né, o resto vai vir junto, né? Então acho que o resto é uma consequência. Aproveitar e mandar um abraço aqui também para Andréia Lorenz, que está nos assistindo lá na CI, a Celina Vani, o Gilberto Giba de Jesus e a barbearia Barbie Shop, que também está conosco aqui, prestigiando o programa. Fontes de inspiração, Gia. Teve algum livro, algum curso, uma pessoa, você já me falou, né, que você se inspirou muito nessa pessoa, mas além dela, teve algum livro, curso ou alguma outra pessoa que te inspirou na tua jornada e te inspira até hoje? Eu sou muito consumidor de conteúdo, né? Eu consumo muito conteúdo na área de gestão, na área de, enfim, toda a parte assim que engloba a parte do negócio, eu consumo muito conteúdo, né? Mas eu diria assim, alguns principais pontos, né, que foi fundamental. O Dale Carnegie, ele é um treinamento que ele tem um custo, eu diria hoje, elevado. Então a maioria, eu vejo o pessoal, a gente fala no Dale Carnegie, não, esse é muito caro, um investimento muito alto, mas ele é totalmente um diferencial. Ele hoje eu pagaria de novo o treinamento. Ele é um treinamento que ele é diferente. Então para todo empreendedor, para toda pessoa que trabalha com negociação, ele é uma virada de chave. Uma outra pessoa, então, além do André, né? Vou falar no André aqui, que foi a minha primeira inspiração, que o André, hoje ele tem uma empresa, uma construtora lá em Palmeira, e ele é um cara, assim, que tem muito feeling do negócio. Ele é o cara que eu brinco que eu ia, né, levar as coisas pra ele, e ele dizia, eu não quero relatório, eu quero os bolsos cheios de dinheiro, né? Ele é o cara que não é do relatório, mas ele tem um feeling de negócio, assim, muito grande. Então o André foi uma outra pessoa que me inspirou muito. E uma pessoa que ajudou muito na minha jornada foi o Ronan Meirelles, que ele, inclusive, eu conheci o Ronan há 12 ou 14 anos atrás na CI. Eu fiz um treinamento com ele, que era de liderança coaching, se eu não me engano, e foi através da CI. E depois eu tenho, assim, contato frequente, assisto o conteúdo dele, faço os cursos dele. Foi outra pessoa, assim, que me ajudou, me inspirou muito na questão, assim, do empreendedorismo. Certo. E falando de desafios, os desafios atuais que você enfrenta e desafios que você enxerga para o futuro. E desafio muitas vezes não é ruim. Sim. Porque às vezes um empresário se depara com aquele desafio de aumento, abre uma filial ou não. Eu hoje eu vejo que o maior desafio que nós temos hoje e o desafio que nós vamos ter para frente é lidar com as pessoas. Eu acho que essa questão de ter profissionais preparados, engajados para o nosso negócio, acho que é a principal dificuldade. Eu venho falando muito para o nosso time, né, que às vezes o pessoal, vou fazer um curso sobre desenvolvimento, um curso é bom, obviamente, que a aptidão técnica nós precisamos ter, e isso é indiscutível, né? Mas eu falo muito para eles o seguinte: a inteligência artificial, atrelada à questão da computação quântica que está chegando aí, tá? Ele vai passar por cima de tudo isso. Então, me chamou a atenção que eu tenho um outro negócio aí, e aí eu fui fazer um videozinho e peguei umas fotos, né, peguei umas fotos e botei lá para fazer nesse aplicativo de vídeo, e ele pegou uma foto estática e ele converteu ela num vídeo com a inteligência artificial. Então, ou seja, o cara que é da edição de vídeo hoje já tem, assim, ó, que talvez possivelmente já tem coisa que possa substituir muita coisa do trabalho dele. E vamos pensar que vai substituir? Não, vamos usar isso a nosso favor, vamos usar isso como uma ferramenta, né? Então, o que eu falo muito? Que a inteligência, ela vai sim substituir muita coisa. O que ela não vai substituir?
é o relacionamento e a liderança. Isso, a inteligência, eu acho que vai muito longe para poder substituir. Então, e eu vejo que as pessoas não estão se preparando para uma liderança, né? Eu brinco que eu já estou já passei dos 50% da minha vida útil, né? Mas para os que vêm entrando no mercado de trabalho, que essa questão, assim, as aptidões de liderança, de comunicação, gerir pessoas, eu acho que esse vai ser, assim, a principal demanda e o principal desafio. Então, eu acho que eu entendo que isso é o principal. E vou tocar num assunto aqui que não é muito bom, mas a gente tem que encarar. Os desafios atualmente do mercado. Mercado em todos os sentidos. Mercado financeiro, inflação, mercado político, não partidário, tá? Mas político, que nos influencia e nos impacta, né? Querendo ou não. Hoje eu vejo, assim, ó, que o cenário, né, político, um problema é essa polarização demais, né? Isso eu acho que não faz bem para nenhum negócio, né? Eu respeito, entendo, cada um tem a sua opção política, e isso é normal e é saudável, acho que tem que ter também, né? Mas o problema é quando terminou uma campanha, por exemplo, vamos para a eleição, aí ficou um negócio polarizado. Esse é um problema, né? E quem que é prejudicado? É nós, na ponta, automaticamente, consumidores, a nossa população de maneira em geral, né? E o cenário, assim, né, às vezes a gente fala da questão de recurso financeiro, por exemplo, mas para mim não muda muito, isso aí é política, mas muda diretamente, né? E a gente vê aí, nós aqui, principalmente na nossa região, que a gente depende, né, principalmente da agricultura, e a agricultura impulsiona tudo para daí impulsionar a indústria e assim por diante, é uma corrente, né? Então, assim, eu sempre falo, né, que demora às vezes um pouquinho pro resultado da safra chegar para nós ali, né? Mas ela chega. Então, hoje, empreender no Brasil, acho que não tá fácil, né? A nossa carga tributária, assim, ela é bem alta, né? Eu costumo dizer que, na maioria das vezes, nós na empresa, a gente paga mais de imposto do que eu faço de retirada, né? Se for ver todo o risco que eu tenho de negócio, de responsabilidade, então eu acho que a carga tributária é muito grande, né? E sem contar agora, né, reforma tributária que vem pela frente, que ninguém sabe bem o que vai acontecer, né? Até me inscrevi ontem no evento que a CI vai trazer, né, com o pessoal sobre a reforma tributária também. São dois especialistas da KPMG, que é uma empresa de auditoria reconhecida no mercado nacional. Então, né, aproveitando, fazendo a propaganda do evento aí da CI, a gente vai lá, quem trabalha, né, a Jéssica, que trabalha no nosso financeiro, o Jordano, que é o nosso líder do comercial, e eu também, nós vamos ir para tentar já conhecer. Então, sem falar na questão da reforma tributária, já é um desafio. Então, com certeza, o cenário econômico, ele é um desafio para nós, mas também não podemos ficar pensando só nisso, né? Precisamos avançar. É um evento, já que você tocou no assunto, ele é gratuito para os associados. É o título, a reforma tributária e os impactos nos negócios. Então vai estar o Altair, Antônio Toledo e o Adriano da Rosa Silva, que são da KPMG, falando sobre reforma tributária e também de assuntos diversos que podem surgir, né? Você falou na reforma tributária. Deixa eu só te interromper um pouquinho, desculpa te interromper, mas exatamente quando a gente fala em questão que não é fácil empreender e se dedicar, é esse tipo de coisa aí. Esse evento vai ser, se eu não me engano, é numa terça ou numa quarta-feira? 23 de abril, 19 horas. Às 19 horas. Dia 22 é terça, então 23 é na quarta-feira. Quando eu falo em que a gente, na hora, no momento de empreender, esse é um desafio, é justamente, para mim seria muito melhor eu ficar em casa com as minhas crianças lá, né? Mas não, é sair lá e ir lá e ver o que eles vão falar sobre isso, né? Então, quando eu falo que a questão de se dedicar ao negócio é justamente na prática falando disso aí. Isso. A gente comentava aqui com outras entrevistas, né? Que depois que tu passa a empreender, tu é a extensão da empresa, do teu negócio. Então, lá se foi os sábados, os domingos. Isso aí. Noites mal dormidas, isso ninguém enxerga. Isso aí. E me conta uma coisa, quais são os seus planos para o futuro?
Quais são os seus objetivos para os próximos anos? Bom, vamos lá. Vou falar em duas linhas aí, né? Uma linha profissional, que é a questão da nossa empresa. Nós estamos se preparando porque a gente vê que é um negócio que vai dar resultado, que é a parte da segurança digital. Então, nós já estamos aí há 6 anos praticamente trabalhando nisso. Nós estamos com equipe focado na questão de privacidade de dados. Quando a gente fala em privacidade de dados, né, segurança digital, não é só a questão de ferramenta, né? E ontem eu até estava numa visita numa indústria aqui, fui lá conhecer a estrutura deles, e até ele comentou nisso, né? A gente sempre pensa em ferramenta e depois pessoas. E a questão é pensar em pessoas, processos e ferramentas, né? Então, quando a gente fala em privacidade de dados, não é só ferramentas, mas é tentar criar uma cultura, né, que a segurança da informação ela é importante. E, de novo, vindo a questão da inteligência artificial, né? A gente já tá vendo aí o quanto de pega uma foto, né, do Eduardo aqui e consigo fazer um vídeo, inclusive com a voz dele, né? Então, assim, nós precisamos sim falar sobre segurança da informação para proteger também os nossos filhos e para que eles entendam que eles precisam ter esse cuidado com a questão da segurança digital. Então, a nossa missão, né, de negócio é entrar nesse mundo da privacidade de dados, né, é ter esse cuidado, essa orientação. Nós, para quem não sabe, a gente tem um treinamento que a gente dá de forma gratuita. A gente vai na empresa sem precisar vender nada para ninguém, mas com o intuito de começar a criar uma conscientização sobre o ambiente seguro. Então, a nossa missão e o nosso plano futuro é atuar na área da parte de privacidade de dados, cibersegurança, combate a crime digital, combate ao golpe. Então, é esse que é o nosso objetivo em questão de empresa. Se fala muito na escassez do dinheiro em espécie, né? Ele parou de circular. Com isso também diminuíram aqueles carros fortes, né? Uhum. E a gente comenta muito que o cofre do banco hoje ele está aqui. Isso aí, exatamente. Então, por que não ter um antivírus aqui também? Exatamente, tem um cuidado, né? Tem um cuidado. A gente chega, se loga, passa o WhatsApp, né? E eu tava lá na minha mãe ontem não, final de semana, domingo, e daí a mãe, até minha irmã disse, fazer um Pix e não sei o que lá, mas eu não gosto dele. Eu disse, mãe, se você não conhece, não vai usar, não faz o Pix. Não faz, porque por que ela vai ter um Pix? Pra de repente cair num golpe aí? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É difícil, vai ser muito difícil eu explicar para ela um quesito de segurança para ela fazer um Pix, né? Então, assim, ou para não cair num golpe. Então, é melhor que ela não tenha essa ferramenta. Nós, ao contrário, né, que nós estamos no meio do mercado, nós precisamos usar essa ferramenta. Então, o que a gente precisa fazer? Vamos deixar de usar? Não, nós precisamos se preparar para usar ela, né? Usar com segurança. Usar com segurança. Então isso que eu vejo. E eu tenho também como, né, projeto para os próximos anos, eu comecei com a minha esposa um projeto novo, né? Que é uma coisa que eu sempre fui muito apaixonado, que é a questão de churrasco, parrilla. E aí nós estamos há 1 ano já com um projeto. Então a gente trabalha, nosso objetivo é trabalhar só com eventos. E nós estamos se preparando aí né, para isso também. Então eu saio um pouquinho do meu dia a dia, que é só, né, com o uso da cabeça praticamente focado, e é uma forma de acabar descansando um pouco, e aí acabo, então vamos tentar conciliar isso aí. E se pudesse voltar no tempo, já faria algo diferente na sua trajetória? Olha, eu não sou muito de olhar para trás, né? Eu gosto só de olhar para trás e ver assim, errei, o que eu vou fazer? Sempre falo lá na empresa, olhar pra trás, né? Como aprendizado. Como aprendizado. Lá na empresa, nós não procuramos, aconteceu um erro de processo. Quem é que foi o culpado? Nós não queremos saber quem foi o culpado. Nós queremos saber o que aconteceu para não acontecer de novo. Né? O que nós vamos com aquele problema. Exatamente. O que nós vamos fazer para não acontecer de novo? Então, eu diria assim que o que tá feito e vamos daqui para frente. Já estamos nos encaminhando agora para o final, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Qual mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes que estão iniciando ou pensando em empreender?
Bom, eu acho que para quem está começando, né, primeira coisa então, que é o que eu já comentei antes, tá? Sobre o assunto, entenda sobre o assunto. E quando eu falo pesquisar sobre o assunto, não é ir lá no YouTube e olhar um vídeo de 1 minuto. Pesquise de verdade, fique imerso sobre o assunto, tá? Entenda como funciona e faça um planejamento. E além do mais, procure ajuda, porque eu sou que talvez o que eu poderia dizer assim, voltando na outra pergunta, o que você faria de diferente, talvez eu teria procurado pessoas para me ajudar antes, né? Eu sempre fui muito resistente em ter um consultor financeiro, em ter uma consultoria de um RH. Eu fui muito resistente a isso, né? E se eu talvez mudasse no tempo, talvez isso eu faria diferente, já colocaria alguém, porque assim, a decisão final é tua, né? Mas você ouvir uma cabeça diferente, pensando com uma outra ideia do teu negócio, quer dizer, mas enfim, por que não faz assim, por que não faz assado e tudo mais, né? E então assim, eu acho que seria mais ou menos isso. Então, planejar, pesquisar, né? E também ter pessoas que ajudem. E um exemplo que eu vou falar, né, desse outro meu negócio, eu fui faz um mês, eu fui a São Paulo fazer um curso, e até o pessoal dava risada, disse, mas o que um gaúcho tá vindo aqui em São Paulo fazer um curso sobre parrilla, sobre churrasco, né? E aí o que eu sempre falei, eu quero ver o que os caras estão fazendo, eu quero conhecer, porque eu não gosto de chegar e fazer uma coisa de qualquer jeito. Então assim, isso que eu falo, né? De novo na prática. O que é na prática isso? É isso aí, é pesquisar, é investir, e o que eu deixaria de dica para todo mundo que fosse começar é se planejar e se dedicar. Certo. E conta para nós agora, como é que os ouvintes podem te acompanhar o teu trabalho, e como eles fazem para entrar em contato? Suas redes sociais, telefone, endereço, por favor. Certo, então vamos lá. Na Mateus, né? A Mateus a gente tem um local estabelecido há muito tempo, ali na 7 de setembro, né? Na frente, quase em diagonal ali, a Lojas Colombo. A gente já tá ali estamos ali há 22 anos que nós estamos ali no mesmo local. Né, o nosso telefone fixo e o WhatsApp também é o mesmo, que é 3375-1880. As redes sociais é Mateus Informática e Segurança, tanto o Instagram, Mateus com TH, bem lembrado, né? E para quem quer acompanhar o meu outro trabalho também, já vou aproveitar aqui e fazer a propaganda. Mas aí é outra entrevista. Aí é outra entrevista. Pode falar. Então vamos ter que vir outro dia. Braseiro Gaúcho, que é com 2E. Braseiro com 2E, né? Braseiro Gaúcho. Então esse é um outro projeto que nós estamos tocando. Às vezes Braseiro com 2Es. 2E, né? Braseiro Gaúcho. Às vezes o pessoal pergunta, tá, então vai abandonar a empresa, né? Daí é o que eu sempre digo, não vou abandonar, mas eu preciso passar ela, né? Preciso passar ela para frente, e eu preciso me desligar um pouco, e não vou abandonar a empresa. Eu só estou iniciando outro projeto, mas vou continuar na Mateus aí, pelo menos por um bom tempo. Vamos continuar lá também. Muito bem, Giancarlo Rocha Castanho, nós aqui da Rádio Estéreo Vale, nosso associado da ACI, né? Usa o nosso birô de crédito, o SCPC Boa Vista, né? O maior birô de crédito da América Latina. Eu quero aqui, em nome da rádio, em nome da ACI, agradecer a tua presença, a tua disponibilidade por ter estado conosco nesta manhã e trazer a tua história de vida e de empreendedor. Muito obrigado pela sua presença na nossa 13ª edição da Hora Empresarial. Eu que agradeço a rádio aí por oportunizar o convite também do Eduardo, e parabéns pela iniciativa. Eu acho que é legal esse bate-papo aí. Parabéns pelo teu trabalho. Tá bem. Muito obrigado. Retornamos no dia 22 com mais uma edição da Hora Empresarial. Uma ótima terça. Tchau.
hora de sair de carro novo? Comece abril de 0 km na Alto Panambi. Polo com bônus de até 9 mil no seu usado na troca mais taxa zero. Novo Nivus com bônus de até 20 mil no seu usado na troca ou taxa zero. E Cross com bônus de até 15 mil no seu usado na troca mais taxa zero em até 30 vezes. E tem mais, veículos à pronta entrega. Corra pra Alto Panambi e aproveite. Alto Panambi, o seu Volkswagen está aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você está buscando crescimento para o seu negócio? Quer fazer parte de uma comunidade empreendedora vibrante e conectada? Então a ACI Panambi é o seu lugar. Na Associação Comercial e Industrial de Panambi, valorizamos seu empreendimento. Junte-se a nós e tenha acesso a networking, eventos exclusivos, capacitações, acesso ao SCPC, o mais completo birô de crédito da América Latina, locações de salas e oportunidades únicas para expandir a sua empresa. Faça parte de uma rede de negócios próspera. Entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 3375-9350. ACI Panambi, promovendo o desenvolvimento.